Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre reflexão total. Então, note aqui na figura, temos alguns raios sendo emitidos por uma fonte em direções diferentes. Mas olha que curioso, este aqui está voltando para dentro da água sem deixar nada escapar. Isso aqui é chamado reflexão total. Vamos entender melhor. Nesta figura, temos uma fonte que emite luz em várias direções e algumas sofrem reflexão total. Então aqui, ó, a fonte está aqui dentro, quando ela bate perpendicular, uma parte refrata e a outra parte reflete. Se você pegar a mais inclinada aqui, ó, tá vendo que está afastando da normal. Afastando da normal. É porque o índice de refração deste meio aqui de baixo, vamos supor que a água e aqui o ar. O índice de refração da água é maior que o do ar. Então, do maior para o menor, do mais refringente para o menos refringente, afasta da normal. Lembra da brincadeirinha? Do mais apaixonado para o menos apaixonado, afasta da normal. Então, afasta tanto até quando isso pode afastar? Até 90 graus, quando o raio sai rasante na superfície. E note que em todos eles a gente tem a reflexão parcial, né? Até que o ângulo seja tão grande que supere isso aqui, ó, que não tem mais para onde desviar o raio. Então ele vai sofrer reflexão total. Então, o que seria? Como que a gente definiria o limite, né? Então tem um ângulo limite entre acontecer a refração e a reflexão total. Então, quando sai rasante, nós teríamos o limite, porque abaixo dessa situação, o raio sofre refração. Tá? E tem uma parte que é a reflexão parcial. Acima dessa situação rasante, né, o raio sofre reflexão total. Tá? Importante, tem que passar do maior para o menor, porque afasta tanto, qual que é o maior afastamento? 90 graus. Tá? Então tem que estar passando do mais para o menos, do mais refringente para o menos refringente. Note nas figuras aqui, ó, você tem o raio sofrendo reflexão total. Então, o que é importante calcular? O limite, que ele vai ser a situação entre você ter a refração e a reflexão total. Tá? Então, essa é a situação que a gente vai usar como referência. Se a gente jogar com I1 maior do que o limite, a gente tem a refração e a reflexão parcial. Se a gente jogar com um ângulo maior do que esse limite, né, já afastou tudo que tinha que afastar. Então a situação limite é quando o raio sai rasante, a refração rasante, né, 90 graus. E a gente tem então a reflexão total, que seria essa situação aqui. Ó. Então esses dois que estão sofrendo reflexão, estão na situação verde, num ângulo abaixo do limite. E essa situação aqui, ó, de reflexão total, é porque o ângulo de incidência está superando o limite. Então, como calcular esse valor limite? Usando a lei de Snell. Então, o I, que vai ser o limite, né, ele está no meio maior. E o ângulo de refração vai ser 90, que é o máximo que pode inclinar, né, na refração. É a saída rasante. Tá? É a refração rasante. Então, vamos fazer assim, ó. O seno de L, que está no N maior, dentro da água, né? E o 90 graus é a refração que está no ar, é o N menor. Seno de 90 é 1. Então, o limite vai ficar seno do limite, N menor sobre N maior. É só guardar aqui, ó, na lei de Snell. O seno do limite está na água, no N maior, passando para o ar, que está 90. Então, esse daqui, ó, quando você multiplicar em cruz, tem que obter isso aqui, ó, seno do L, N maior. Então, o seno do L vai ser o N menor sobre o N maior. Fácil? E esses fenômenos de reflexão total na fibra ótica, que ajudam as nossas telecomunicações. Então, a luz consegue se propagar, né? Você tem um emissor, a luz se propaga aqui, né? Você consegue torcer, entortar aqui a fibra, e a luz não escapa porque sofre várias reflexões totais. Tá certo? Vamos aos exercícios. O ângulo limite para determinado par de meios, né, é 45. Determine o índice de refração relativo entre eles. O que era índice de refração relativo?
É do meio, maior por menor ou menor por maior. Então vamos colocar assim, ó, o seno de L é o n menor sobre o n maior. Qual que é o valor do limite? 45 graus. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então n menor sobre n maior é raiz de 2 sobre 2. Então a gente pode falar que o índice de refração relativo do menor, do meio que tem menor índice de refração, em relação ao meio que tem índice de refração maior, é raiz de 2 sobre 2. Fácil? Segundo exercício. Um raio de luz monocromática se propaga num líquido de índice de refração igual a raiz de 2 e atinge a superfície que separa o líquido do ar, segundo um ângulo de incidência I. O índice de refração do ar é igual a 1. Verifique se há refração ou reflexão total nos casos. Então aqui, ó, utilizando o que a gente acabou de explicar. Então, para saber se vai acontecer refração ou reflexão total, a gente precisa calcular quem? O ângulo limite. E depois comparar. Então, primeiro, seno do limite, n menor sobre n maior. A gente viu que o líquido é raiz de 2, que é o n maior, e o n menor é o ar, que é 1. E racionalizando, a raiz de 2 sobre 2. Ângulo limite, né? Qual é o ângulo que tem seno igual a raiz de 2 sobre 2? É o ângulo de 45 graus. Agora, é só comparar com o limite. A gente descobriu que esse limite é 45. A gente tem o I igual a 30 na primeira situação. 30 é o quê? Menor que 45. Então vai acontecer o quê? Refração e reflexão parcial. Então a pergunta era se ia ter o quê? Reflexão total ou refração. Então aconteceu refração no I igual a 30. Agora, 60, superou o limite? Superou. O que vai acontecer? Reflexão total. Não é fácil? Agora, a aplicação disso num probleminha mais complicado. Há uma profundidade de 40 centímetros dentro de um líquido, colocado num tanque exposto ao ar, há uma fonte pontual. Quer-se colocar junto à superfície do líquido um disco opaco capaz de impedir a emergência de qualquer luz para o ar. Sendo o índice de refração igual a raiz de 2, determine o diâmetro do líquido que deve ter esse disco. Então, imagine o seguinte, que você tenha um espelho d'água, e você coloca uma lâmpada e não quer que as pessoas vejam a fonte de luz, mas que o espelho d'água fique iluminado. Então você pode colocar um disco, uma superfície com plantas, alguma coisa assim, tá? Então, ele quer saber qual é o raio do disco para que isso que impeça a passagem da luz. Então aqui você teria a luz sofrendo refração, então você tem que colocar o disco opaco. A partir de que momento você não tem mais a saída da luz para fora da água? Você tem um limite. Então o disco estaria nesse limite. Ângulo, limite. Então aqui é o limite, alternos internos, né? E aí você tem um jeito de calcular que é o seguinte: vamos usar o valor do ângulo limite, né? Se a gente tiver esse ângulo, ó, esse aqui é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Então, o n menor é 1, o n maior é a raiz de 2. De novo, o limite deu 45. Mas, como que a gente vai achar o valor do raio, né, para poder achar o diâmetro do disco? Então, a gente vai ter que usar a tangente, que é o cateto oposto sobre adjacente. Então, você tem o R sobre o H. Só que tangente de 45 é 1, né? E então R é igual a 40 centímetros. Portanto, o diâmetro, que é 2 vezes o raio, dá 80 centímetros. Fácil, não? Então, vamos fazer esse exercício, que é muito parecido com o outro, só que ele tem umas complicações a mais. No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H e de grande extensão, existe uma pequena mancha de dimensões expressíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água, de tal forma que seu centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser o seu raio mínimo? Sabendo que o índice de refração da água é 4/3. Então você tem o disco que vai cobrir, vai impedir que qualquer raio que saia dessa mancha seja visto. Então, como ele falou, dimensões expressivas é um pontinho, certo?
mas ele não quer observar esse pontinho lá no fundo da água. Então você vai colocar o disco, né, impedindo a passagem da luz, né? Então você vai ter assim, aqui aconteceria a refração, mas o disco impede. Qual que é o limite? É quando o raio sai rasante. Então esse ângulo aqui é o limite, esse aqui é o termos internos, é o limite também. Agora, vamos observar o seguinte, quanto daria o seno do limite? No outro caso, deu 45. Ixi, aqui não vai dar, porque o N do ar é 1 e da água é 4/3, deu 3/4. Você sabe quem é o limite? Quem é o seno que tem, qual é o ângulo que tem seno igual a 3/4? Não sabe. Então a gente vai ter que usar um outro artifício. A gente vai ter que apelar para a trigonometria. O seno do limite vai ser o quê? R sobre x. Então daqui vai sair uma relaçãozinha entre o R e o x. O x vai ser 4/3 de R. E olha só, como isso aqui é perpendicular, né, temos um triângulo retângulo. O velho e bom Pitágoras. Vamos substituir aqui, né? Eleva ao quadrado 16 nonos de R ao quadrado. Opa, ficamos com R em função de H. Então, né, resolvendo a equação, a gente chega que o R é 3H sobre raiz de 7. Pode deixar assim? Não, tem que racionalizar. Então, o R dá 3 raiz de 7 sobre 7H. Então, essa seria o raio do disco. Tá bom? É o menor tamanho para não ver. Você pode ter um raio maior. Então, eu espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido aí o que é a reflexão total. Tá bom? E um forte abraço, até a próxima. Deixem um like e se inscrevam no canal. Beleza? Até a próxima!